Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é: Igreja, rejeite os Merodachs modernos. 2 Reis 20:14 está escrito: Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse então Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. Meus amados, os habitantes de Judá seriam levados em cativeiro para a Babilônia. Em 2 Reis 20:12, registra então que o rei de Babilônia, Merodach, enviou uma embaixada ao rei de Judá, Ezequias. Ezequias se pavoneou, mostrando suas riquezas aos embaixadores babilônicos. Isaías, então, irritado com a atitude simplória de Ezequias, disse a Ezequias, exortando, advertindo: eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado. Não ficará coisa alguma. 2 Reis 20:17. Meus amados, o intuito de Ezequias foi agradar os emissários do rei da Babilônia. Foi agradar os embaixadores do rei da Babilônia, para mais tarde obter auxílio, ajuda dos pagãos. O pecado de Ezequias foi o de buscar ajuda, auxílio, defensores fora de Deus. Meus amados, ao longo dos séculos, a Igreja de Cristo tem se comportado, agido também assim como Ezequias. A Igreja buscou auxílio em Constantino, imperador romano, aceitou a sua embaixada, tornou-se então uma igreja oficial, prostituída, cheia de incrédulos e comprometida com o poder secular. Em outros momentos, a igreja aceitou a embaixada de vãs filosofias na formatação de seus esquemas de pensamento e criaram uma camisa de força para o cristianismo, da qual a igreja nunca se libertou, se livrou. Por isso que temos hoje o marxismo, o comunismo, encarnado na mente de muitos líderes, encarnado na mente de muitos crentes, diáconos, presbíteros e pastores. O comunismo, o marxismo, hoje está encarnado dentro de muitas igrejas evangélicas, em seminários evangélicos e em universidades que professam, dizem eles, a fé evangélica. Meus amados, escute bem, todas as vezes, não tem exceção, todas as vezes em que a igreja aceita embaixadas estrangeiras, ela cria novos inimigos com os quais vai se defrontar no futuro. A nossa confiança deve estar no poder de Deus e não em auxílios, em ajudas que destroem os fundamentos da fé cristã. Era o que estava fazendo ali Ezequias. Devemos ter, meus amados, muito cuidado hoje com os reis babilônicos, com os babilônicos modernos, com os Merodachs modernos que arruinam a igreja do Senhor Jesus. Miqueias 4:11,
O profeta diz que as nações ao redor de Judá demonstravam grande júbilo pelo o insucesso, pela queda de Judá. Então, esse espírito existia nas nações ao redor de Judá, que não aceitavam a existência do povo de Deus na época de Miqueias. Havia ali, na época de Miqueias, um ódio contra Judá. E, meus amados, não devemos pensar que é diferente para com a igreja do Senhor Jesus. A igreja não é amada pelo mundo. O próprio Jesus Cristo diz em João 15:19: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, o mundo vos odeia. Jesus disse isso e disse mais: se a mim perseguiram, também a vós perseguirão. Por isso, essas perseguições, essas adversidades que enfrentamos, não nos devem ser estranhas, não nos deve causar estranheza, escândalo. Sempre que pode, o mundo insulta e ridiculariza o evangelho. Mas, escute bem, se Deus não poupa o pecado do seu povo, ai daqueles que insultam e ridicularizam o evangelho. Se Deus disciplina a igreja, ai do pecador impenitente. Miqueias 4:13 diz a Bíblia: levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro teu chifre e de bronze as tuas unhas. Miqueias aqui, em sentido figurado, ele compara Judá como um novilho debulhando trigo com as suas patas. E mais, esse novilho a debulhar, que era Judá na época, está muito bem capacitado e equipado. Tem chifre de ferro e tem unhas de bronze. Portanto, qual é a mensagem que o profeta estava passando para Judá? E qual é a aplicação dessa mensagem para os nossos dias? É essa: o povo de Deus, a igreja, é vocacionada para triunfar sobre os inimigos e não para ser vencida. Nós, a igreja do Senhor Jesus, nós temos, meus amados, promessas de glórias extraordinárias, mas antes que elas venham a nós, é mister que passemos por lutas, por perseguições, por incompreensões, por adversidades e por muitas dificuldades. Mas uma coisa é certa: o futuro que Deus determinou e destinou ao seu povo, a igreja, não é de vergonha, mas é de vitória. Gênesis 2:1, Deus declara a Abraão: se tu uma bênção. Então, essa declaração de Deus a Abraão, se tu uma bênção, sabe onde ela se cumpriu? Na igreja. A igreja, meus amados, é uma bênção para o mundo. A igreja é um bálsamo para o mundo. A igreja é um lenitivo para o mundo. A declaração de Deus a Abraão, se tu uma bênção, estava ali implícito a existência de inimigos. Tanto é verdade que no verso 3 de Gênesis 12 é dito: os que te amaldiçoarem. Portanto, meus amados, por mais que a graça e a misericórdia de Deus sejam proclamadas pela igreja, sempre haverá quem as não queira. Sempre haverá os opositores, os inimigos, aqueles que lutam contra o evangelho. Mas a igreja triunfará. Sabe por quê? Porque a vitória da igreja
não está associada ao poder humano, não está associada pela grandeza humana, e sim pela sua confiança e fidelidade ao Senhor. A igreja não triunfará sobre o mundo pela sabedoria humana, pelo poder humano, mas triunfará sendo fiel a Deus, fazendo o seu trabalho diligentemente, anunciando a verdade do Evangelho. Portanto, precisamos urgentemente recuperar para a igreja o lugar que ela ocupa no plano de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela não é um quebra-galho emocional. Ela não é secundária. A igreja do Senhor Jesus é o projeto original de Deus. Por isso que Paulo enfaticamente diz em Efésios 1:4 que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E não num momento de necessidade de Deus, como se Deus tivesse necessidade para preencher o lugar vago do seu plano, do seu propósito. A igreja, meus amados, ela precisa dizer com todas as suas forças a este mundo perdido que navega nos seus pecados, que há perdão na pessoa de Cristo. É isto que os homens precisam ouvir da igreja. Ser perdoado por Deus é a mais profunda experiência que o ser humano pode passar, pode experimentar. A esperança para o homem não reside nas suas virtudes próprias, não reside nas suas alianças sociais, no seu poder econômico. A esperança para o homem está exclusivamente em Deus. Há poder em Deus, há perdão em Deus para todo aquele que crê e se arrepende dos seus pecados. Por isso, a igreja jamais, nunca, a igreja deve deixar de falar de pecado, das consequências trágicas do pecado, nunca deve deixar de falar da necessidade do arrependimento e da fé em Cristo. Portanto, meus amados, rejeitemos os reis babilônicos modernos. Rejeitemos os Merodaques modernos. Não precisamos dos seus auxílios, das suas ajudas. Deus é o nosso sustentador. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Meu desejo é que Deus te abençoe rica e abundantemente. Louvado seja Deus. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Inscreva-se aí também no meu canal do YouTube. Eu vou publicar também lá esta mensagem. Inscreva-se, dê um clique aí embaixo. Lá tem mais de 230 vídeos, na média de 13 a 12 minutos. Portanto, é necessário que você ouça alguns e participe e compartilhe também com outros irmãos em Cristo Jesus. Amém e louvado seja Deus.